Tá bom, vamos seguir então. Depois da decisão do Supremo Tribunal Federal de permitir o reexame das penas de 12 dos 25 condenados no Mensalão, as pessoas se perguntam quando esse julgamento vai acabar. Quem está atrás da resposta é a repórter Patrícia Monk. Boa noite, Patrícia. Boa noite, William. Boa noite a todos. A próxima etapa agora é a publicação do acórdão dos embargos de declaração, com o parecer dos ministros sobre os recursos dos réus. O prazo para a publicação desse acórdão é de 60 dias, mas esse prazo não é obrigatório. O acórdão do julgamento original do Mensalão, por exemplo, demorou 4 meses para ser publicado. A partir da publicação do acórdão, o processo será desmembrado, dividido em 2 partes. Na primeira, o ministro Joaquim Barbosa segue como relator dos processos dos 10 condenados que não têm direito a um novo julgamento. Abre-se prazo de 5 dias para a defesa apresentar um segundo embargo de declaração, chamado de embargo dos embargos, destinado a esclarecer supostos pontos obscuros, omissos ou contraditórios da decisão. Só então o Supremo deve determinar a prisão dos condenados. Foi o que aconteceu no caso do deputado federal Nathan Donadon, sentenciado a 13 anos de prisão por peculato e formação de quadrilha. Donadon está preso há 2 meses no presídio da Papuda, em Brasília. Outros 3 condenados já têm situação definida. Tiveram a pena convertida em prestação de serviço ou restrição de direitos. A segunda parte do processo será conduzida pelo ministro Luiz Fux, escolhido para relatar os embargos infringentes, direito de quem teve 4 votos pela absolvição. Não haverá um novo revisor. A defesa terá prazo de 30 dias após a publicação do acórdão para apresentar os recursos. O ministro Luiz Fux vai formar o voto e levar o caso para o plenário. 12 réus conquistaram o direito de recorrer da condenação nos crimes de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. É o caso do ex-ministro José Dirceu, condenado a 10 anos e 10 meses de prisão. Se for inocentado do crime de formação de quadrilha, por exemplo, poderá ter a sentença diminuída para 7 anos e 11 meses, o que permitiria cumprir a pena em regime semiaberto, onde o preso fica livre de dia e dorme na cadeia. E eu converso agora com a advogada Luísa Najib Eluf. Doutora Luísa, diante de todo esse trâmite, daqui a quanto tempo a senhora avalia que as penas vão começar a ser cumpridas? Segundo jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, as penas começam a ser cumpridas após o trânsito em julgado das sentenças condenatórias. Eu acredito que aqueles réus que não tiveram o direito aos embargos infringentes começarão a cumprir antes as penas, porque os seus processos devem transitar em julgado antes também. Então, acredito que ainda no primeiro semestre de 2014, no começo de 2014, talvez eles já estejam cumprindo pena. Já os réus que entraram com embargos infringentes, eu acredito que vão ainda demorar mais tempo, talvez até o final de 2014, para ter um início de cumprimento de pena. Mas tudo depende da velocidade com que o Supremo Tribunal Federal julgar esses recursos. Agora, a gente tem visto que os desdobramentos desse processo do Mensalão têm gerado muita polêmica, né? Na sua avaliação, o processo tem que ser longo? As decisões que o Supremo vem tomando estão corretas? O Supremo está absolutamente correto na sua forma de agir, de discutir e votar as questões que estão sendo debatidas. Eu acredito que esse processo do Mensalão ele está indo muito rápido, perto da lentidão dos demais processos em toda a justiça no Brasil. Eu acredito que o Supremo está colocando todos os esforços para que a opinião pública se sinta satisfeita com o seu trabalho. E eu devo dizer a você que um processo comum, que começasse na primeira instância de uma justiça estadual, em qualquer lugar do Brasil, e fosse subindo todas as instâncias até o Supremo, levaria de 10 a 12 anos para terminar. Então, o processo do Mensalão, de fato, está numa velocidade bastante alta. Essa questão dos embargos infringentes, a senhora acha que o Supremo agiu corretamente ao considerar válido esse instrumento? Os embargos infringentes têm fundamento legal, ou seja, existe lei que prevê a sua aplicação, e esses embargos também são um direito de todo e qualquer réu neste país. Então, não há nenhum privilégio em se admitir os embargos infringentes. Muito pelo contrário, todos os réus
tem direito, mesmo na justiça estadual, nos tribunais de justiça, nos tribunais federais, todos os tribunais prevêem os embargos infringentes. Então, eu acredito que é melhor dar-se ampla defesa aos réus do que, posteriormente, num futuro até próximo, o Brasil ser submetido a alguma sanção internacional por não ter dado ampla defesa aos réus do mensalão. Doutora Luísa, muito obrigada pela sua entrevista. Nós voltamos ao estúdio. William. Obrigado, Patrícia. Vocês concordam aí com a advogada de que teve celeridade mesmo nesse processo do mensalão? Olha, eu teria 3 coisas a dizer sobre esse processo. A primeira delas, quer dizer, por um lado, eu compreendo a raiva de eleitores do Partido dos Trabalhadores, que veem que esse processo foi rápido, mas vários outros processos de corrupção no Brasil, o próprio mensalão tucano, os problemas do metrô aqui, não andam em hipótese alguma no que diz respeito à sua avaliação, sendo são casos de corrupção também muito graves. Agora, eu teria mais 2 coisas a dizer. A primeira, eu não sou jurista, mas eu acho eu não vejo a racionalidade de um processo no qual você tem uma corte, a corte ela define então o resultado do seu julgamento, e depois você faz apelo à mesma corte, às mesmas pessoas, para que esse julgamento volte. Quer dizer, eu até gostaria que alguém me explicasse melhor a racionalidade, porque eu não consigo enxergar. E a última coisa, essas pessoas ligadas ao mensalão, elas já foram julgadas. Elas são culpadas, elas cometeram erros muito graves, elas cometeram crimes graves, certo? Então, nesse sentido, acho que perpetuar esse processo faz da esquerda refém dessas pessoas, o que eu acho muito ruim. Quer dizer, isso já deveria ter sido resolvido até para o bem da política brasileira há muito tempo. André. Não, eu só acrescentaria que eu acho importante, apesar do risco que as pessoas ficam de achar que existam aspectos ideológicos, no sentido de que o STF poderia ter ficado refém de alguma manipulação do PT, né? Acho importante a ideia de que a justiça, no seu processo, ela não pode ficar refém da opinião pública também, né? Eu também não sou jurista, como Safatli, então não tenho como avaliar essa tecnicidade interna, mas, do ponto de vista da democracia, a democracia é feita de idas e vindas, inclusive do ponto de vista do julgamento, né? Voltar sobre as questões. Então, como esse tema tem uma tendência a um certo linchamento público dentro do assunto do mensalão, qualquer assunto de corrupção, acho importante que o Supremo possa lidar, se estiver lidando corretamente, com o tema sem a pressão da opinião pública também.